E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que os ingleses estão falando sobre a Copa do Mundo de 2014. Então vamos lá pro vídeo. Então pessoal, para mostrar para vocês o que os ingleses estão falando da Copa do Mundo, eu pesquisei aqui nos principais jornais do Reino Unido e selecionei as notícias mais relevantes para mostrar para vocês o que eles estão falando aqui sobre a Copa do Mundo, qual que é a visão aqui de fora do que está acontecendo aí no Brasil durante a Copa do Mundo. Então beleza pessoal, para começar vamos começar falando sobre a abertura. O jornal The Mirror falou que a Copa do Brasil começou com estilo e teve uma abertura espetacular. Agora já o jornal The Telegraph falou que só os fãs que estavam lá dentro do estádio conseguiram aproveitar a Copa do Mundo porque a qualidade de áudio estava muito ruim na transmissão. E eu particularmente tenho que concordar com eles, porque eu estava assistindo a TV daqui e eu não conseguia escutar nada. Eu tinha a impressão que tinha alguma coisa errada, o som não estava batendo, não sei se eles fizeram playback na hora, não sei o que foi que aconteceu, mas o pessoal daqui do Reino Unido reclamou muito da qualidade de áudio. A gente não estava conseguindo entender direito o que eles estavam falando e nem a música estava muito sincronizada com a voz dos artistas. Eu não sei como foi pra vocês aí na televisão e no Brasil, mas aqui o áudio realmente estava muito ruim. Eu realmente tenho que concordar com eles que eles estavam certos nisso. Continuando com o jornal The Telegraph, eles falaram também que apesar da derrota, os ingleses estão aproveitando e muito a cidade de Manaus. E o The London Evening Standard também falou que os ingleses, apesar da derrota e das dificuldades com o transporte, estão adorando a cidade de Manaus. Eu tenho uma opinião particular sobre isso. Eu tava lendo umas notícias aí e você sabe que os ingleses gostam muito de beber. E o cara pegou e fez uma entrevista pro jornal brasileiro e falou que eles chegaram no paraíso, porque eles encontraram um lugar que a cerveja é vendida de uma medida maior do que a pint. Pra quem não sabe, a pint é a medida que eles normalmente servem a cerveja aqui em Londres, que é equivalente a 568 ml. Aí eles chegaram aí no Brasil e encontraram aquelas garrafas de cerveja que normalmente a gente divide e os inglesão estão bebendo sozinho aquilo lá e estão achando a maior festa. Ainda falando de Manaus, o jornal The Guardian fez uma matéria super crítica falando sobre o estádio de Manaus. Eles falaram que a obra foi muito cara para ser usada em apenas 4 jogos e eles querem saber o que eles vão fazer com esse estádio depois da Copa, já que a média de público nas partidas de futebol lá em Manaus é de 1000 pessoas e o estádio cabe aproximadamente 42 mil pessoas. O The Guardian também fez uma matéria sobre um britânico que foi pego vendendo tickets ilegalmente. E logo na mesma matéria, falando sobre o cambista, eles já encaixaram um link para outra matéria falando que os policiais brasileiros têm coisa mais importante para se preocupar. A polícia brasileira capturou um mexicano que estava na lista da Interpol por traficar metanfetamina para os Estados Unidos. E pra finalizar, a última matéria que eu encontrei no The Guardian foi que eles falaram que a Copa do Mundo é muito mais do que futebol. A Copa do Mundo faz com que a gente conheça outras culturas. Eles falam que o futebol fez com que o mundo ficasse muito menor. E eles deram como exemplo a seleção da Bósnia, que nunca tinha visitado o Brasil antes, e com a Copa do Mundo eles tiveram a oportunidade de conhecer esse país. E eles também falaram que, além do futebol, todas as emissoras fazem documentários paralelos falando um pouco sobre a cultura do país que o evento está sendo sediado. Então eles confirmam que a Copa do Mundo é muito mais do que futebol e traz a oportunidade de você conhecer um pouquinho mais da cultura do país que está sediando a Copa do Mundo. Já o Daily Mail fez uma matéria falando que as brasileiras que são as rainhas da Copa do Mundo. Até mesmo quando o Brasil não consegue conquistar o resultado, elas continuam chamando a atenção das arquibancadas. E eles também fizeram outra matéria falando sobre aquelas escadas que estavam balançando lá no Maracanã. Eles acharam um absurdo a escada pra galera ser de madeira, enquanto a escada pra área VIP era de concreto e não tinha problema nenhum. Agora outro jornal aqui chamado Daily Record fez uma matéria falando sobre a falha de segurança no jogo do Chile e da Espanha, onde centenas de chilenos sem ingresso conseguiram invadir o estádio, entraram na sala de imprensa lá, quebraram um monte de coisa. Eles falaram que esse tipo de coisa é inadmissível num evento tão grande como a Copa do Mundo e eles ficaram revoltados com esse tipo de coisa acontecer. Agora já o jornal The Independent foi um pouquinho mais crítico. Eles estão chamando essa Copa do Mundo de Copa dos Assentos Vazios, porque eles falam que todos os ingressos já foram esgotados, mas se você reparar em todos os jogos está cheio de assento vazio. E eles estão pressionando a FIFA para mostrar para eles onde é que estão o comprador desses ingressos, ou então porque que esses ingressos não estão mais à venda, já que ainda tem gente procurando por ingresso pro jogo. Eles também fizeram uma matéria falando sobre os protestos que estão ocorrendo ao mesmo tempo que a Copa do Mundo. E pra fechar, eles fizeram uma matéria falando que a situação do Brasil podia ser resumida nessa sketch aqui, ó. E nessa charge aqui você pode ver uma suposta taça da Copa do Mundo, onde claramente as favelas brasileiras estão sendo massacradas por uma bola de dinheiro, e na base da taça tá escrito Money World Cup, ou seja, a Copa do Mundo do Dinheiro. E você já deve imaginar por que tem esse nome. E agora por último, uma das matérias que eu achei mais engraçadas, que é uma matéria feita pelo The Metro, que é o jornal que eles distribuem gratuitamente aqui no metrô, onde um brasileiro empresário está vendendo ar do Brasil, isso mesmo, ar,
do Brasil como um souvenir para os estrangeiros. Como vocês podem ver aqui nessa foto, eles estão vendendo o ar do Rio de Janeiro, o ar de São Paulo. Você vai pagar 2,65 pounds, que deve ser aí no Brasil aproximadamente, eles devem ter colocado o preço quase 10 reais, 12 reais, coisa do tipo. E ele tá vendendo o ar brasileiro. Aí eu fico me perguntando como que eu não tive essa ideia antes, meu. Eu tô cheio de ar aqui em casa. Agora, pra acabar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta pra vocês. Eu quero que vocês contem pra mim aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês estão achando da Copa do Mundo. O Brasil realmente tá no clima da Copa do Mundo? Você já viu bastante estrangeiro na rua? Como é que tá isso influenciando na sua vida? Realmente a cidade tá parada? Eu quero saber de vocês como que tá o Brasil durante a Copa do Mundo. Tem muito estrangeiro na rua? Os preços estão aumentando? Realmente tem muito brasileiro protestando? Comenta aqui embaixo, porque infelizmente eu não tô no Brasil nessa época pra saber o que tá acontecendo. Às vezes eu tenho a sensação que são só poucas pessoas que estão sendo afetadas pela Copa do Mundo e uma grande parte tá só assistindo pela televisão. Só que alguns amigos meus realmente falaram que a cidade tá cheia de estrangeiro, tá um clima bem bacana. E é por isso que eu tô aqui pra perguntar pra vocês. Por favor, escreve aqui embaixo. Fala, eu moro no Rio de Janeiro, é assim, assim, assim. Deixe seu comentário aqui que eu quero saber como tá o clima da Copa do Mundo de acordo com vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clica no polegar do bem aqui embaixo pra me dar aquela força. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Não deixe de conferir o site do nosso parceiro Ninano. O site tá aqui embaixo, o link da descrição. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, facebook.com/enjoylondres, e também tem o Instagram. Os links estão aqui embaixo. A partir de agora eu vou ficar um pouco mais ativo nas redes sociais. Eu tava usando só pra divulgar os vídeos, só que agora eu tô começando a colocar umas coisas mais diariamente. Espero que vocês tenham gostado desse resumão. Vejo vocês no próximo vídeo.